todos, me chamo Rafael Cavalcante Pôncio, sou bolsista IC Unirio. Meu orientador é o professor Dr. Fernando Rocha Porto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. O meu projeto está vinculado ao Laboratório de História do Cuidado e Imagem em Enfermagem, LACUIDE, e o título do meu projeto é Docente das Instituições de Ensino da Enfermagem em 1890 a 1923. Sabemos que a década de 1920 foi marcada por vários acontecimentos importantes na história da enfermagem brasileira, né? Um deles é o desenvolvimento do processo de profissionalização, quando começaram a surgir as primeiras escolas profissionalizantes de enfermagem no Brasil, e o outro é a ocorrência da implantação da enfermagem moderna pelas enfermeiras norte-americanas, né, que deram origem ao modelo nightingaleano. O nosso objeto de estudo foram os docentes que ministraram matérias na formação das enfermeiras até 1923. A delimitação temporal foi de 1890 a 1923 e a delimitação espacial foi o Distrito Federal, que na época era geograficamente localizado no estado do Rio de Janeiro. Como delimitação institucional, temos 4. A primeira é a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, criada em 1890, que posteriormente deu origem à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. A segunda é a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, que abrigou 2 cursos. O primeiro, junto com a sua criação, que foi o curso de enfermeiras voluntárias em 1914, e o segundo, que foi o curso de enfermeiras profissionais, criado em 1916. Terceira delimitação institucional foi o curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, criado em 1919, e por último, mas não menos importante, a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, criada em 1922, que atualmente é a Escola de Enfermagem Ana Nery. Quais foram os docentes que contribuíram na formação das enfermeiras no período de 1890 até 1923? Essa é a questão norteadora. Os objetivos desse estudo: descrever o contexto sociocultural para a formação das enfermeiras no período proposto, identificar os docentes que ministraram matérias em prol da profissionalização da enfermagem e discutir a endoculturização no processo de formação das enfermeiras adotada pelos docentes ministrantes das matérias no curso e escola de enfermagem. A metodologia é a histórico, na perspectiva cultural. Os locais de busca das fontes históricas. Primeiro foi o Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Panfiro, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Segundo foi Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Ana Nery, o Arquivo Institucional da Policlínica de Botafogo, o Arquivo Geral da Cruz Vermelha Brasileira e a Biblioteca Nacional. Os resultados encontrados foram 69 matérias. Dentro dessas 69 matérias, 67 docentes foram identificados, sendo que 62 do sexo masculino e apenas 5 do sexo feminino. Como resultado, criamos um quadro demonstrativo. Esse quadro demonstrativo ele nos permite identificar quem eram os docentes e qual era o perfil de cada um deles, né? Qual a formação, enfim. Podemos observar 8 colunas nesse quadro e 5 linhas. Dessas colunas tem ano de criação da escola, a instituição de ensino e as outras 6 são as formações de cada docente para cada escola. A primeira a ser citada é a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, criada em 1890, sendo que dos 27 docentes, 22 eram médicos, 2 eram administradores, 1 era farmacêutico, 1 massagista e 2 não têm a formação identificada no material pesquisado. Segundo é a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha, criada em 1914. Foram encontrados 8 docentes, sendo que 7 deles eram médicos e 1 era enfermeira. Terceira é o curso de
enfermeiras da Policlínica de Botafogo, criada em 1917, com 8 docentes, e os 8 eram médicos. Quarta é a Escola de Enfermeira do Departamento Nacional de Saúde Pública, criada em 1922, com 23 docentes no total, 18 médicos, 2 enfermeiras, um farmacêutico, um massagista e um sem a formação identificada no material pesquisado. Para justificarmos a ausência de todos os dados aqui na apresentação e no resumo da JIC, temos a questão de tempo, né, e lauda, porque no relatório final do projeto tiveram 34 laudas o trabalho, sendo que dessas 34, 21 eram só desse quadro demonstrativo com todos os docentes. Aqui nesse quadro podemos identificar como foi colocado o quadro nesse relatório final. É um quadro demonstrativo com uma síntese biográfica desses docentes e as matérias ministradas, né, nas instituições até a década de 1920. Um dos resultados encontrados é o contexto do período investigado justifica o tempo para a formação de enfermeiras pela formação majoritária na medicina, pois carecia de enfermeiras o suficiente para a prestação da assistência e exercício da docência nas circunstâncias de 1890 a 1923. Segundo resultado seria esses ensinamentos para as enfermeiras, né, que eram revestidos de ideais para o combate de problemas cotidianos, né, que na época tinha como problemas sanitários, revolta da vacina, febre amarela, tuberculose, gripe espanhola, e sem contar a Primeira Guerra, né? Esse período bélico trouxe várias doenças para o país e então necessitava dessa profissionalização para fazer o combate dessa pandemia, dessas endemias, dessas moléstias que atacavam, né, a população, né, durante esse período. A conclusão é que o espólio da enfermagem, né, se caracterizava por uma figura feminina e por seus dotes de pessoas do bem, né, pessoas de boa índole, sem antecedentes criminais, estar disposta a receber ordens, sem questionar, né, ser devota à religião. Isso eram alguns dos requisitos que a profissão requeria, né. Isso levava a um profissional, a formação de um profissional humilde, conformista, dócil, né? A segunda conclusão que podemos tirar é a pirâmide organizacional, né, no sistema de saúde brasileiro, que coloca a enfermagem e muitas outras profissões que vieram ao longo do tempo abaixo da profissão médica, né? Porque isso tem influência da pirâmide social, política, cultural, né? O poder do trabalho dos religiosos também influenciou muito nessa caracterização, pois antes dos médicos assumirem, né, esses hospitais eram administrados, os serviços eram prestados por religiosos. Então, quando passou o médico ser o único entendedor desse processo saúde e doença, essa pirâmide ficou muito caracterizada como a figura do médico no topo. A terceira conclusão é que a necessidade médica existia uma necessidade médica, né, de ter um assistente, ter um braço direito para poder prestar os cuidados. A quarta conclusão é a divisão de trabalho, né, feita a partir do sexo, que era determinada pela cultura, mas vemos isso com Laraia, né, um dos autores de referência que utilizamos, que essa questão do sexo está submisso, né, o sexo feminino está submisso ao sexo masculino, era advinda de uma herança cultural e não da relação biológica. Porque a maioria dos médicos a maioria não, todos os médicos eram do sexo masculino na época. E a quinta conclusão que podemos tirar, que na verdade já tinha outros dados apresentados em outros artigos,
é que isso confirmando, né, que a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto chega ao século XXI, sendo a única instituição centenária do país que em setembro de 2020 completa 130 anos. Aqui algumas referências utilizadas para a descrição do trabalho e agradeço a todos.